Seguinte, moçada, não sei se vocês estão acompanhando, mas nas últimas horas já se sabia, com certa previsão, que havia um furacão no caminho da Flórida. Aqui está o estado da Flórida e havia, então, um furacão que se formou justamente nessa região da península de Yucatán, no México, e partiu em direção à Flórida. Havia uma expectativa que se fosse um furacão de classe 4, que já é altamente perigoso, mas que, avançando pelo oceano, ele subiu para classe 5, e a previsão que ele entre pelo estado da Flórida justamente pela cidade de Tampa, certo? Pela região de Tampa, que é uma cidade bastante populosa. Seria a primeira vez em 100 anos que o olho do furacão passaria nessa região de Tampa. O que torna esse furacão perigoso? Primeiro que ele acelerou, então, para o nível 5. Agora, mais recentemente, ele havia reduzido para o nível 4, mas que ele pode voltar a acelerar ou não. Geralmente, quando os furacões tocam o solo, eles perdem um pouco da sua força. Mas como ele vai entrar justamente por uma área bastante habitada, é muito provável que ele cause ventos de mais de 120 km por hora, o que já provoca destelhamento, quebra galhos, entre outras coisas. Além da passagem do furacão, ele traz consigo tempestades que provocam inundações em regiões próximas aonde ele passa, certo? Então, a gente tem que ficar de olho não só onde o furacão passa, mas em todo o entorno que envolve o furacão, certo? Se vocês olharem aqui a rota, olha, o furacão está passando aqui, ó, no oceano, aí está previsto que ele chegue na quinta-feira por volta das 2 da manhã em Tampa e corte o estado da Flórida já saindo como um furacão de classe 1 na tarde da própria quinta-feira. Percebam que Orlando está aqui. Então, Orlando, o olho do furacão não vai passar por Orlando, certo? Mas mesmo assim, haverá implicações para a cidade. Primeiros comentários. Por que esse furacão está despertando tanta atenção? Acabou de acontecer um outro furacão, o furacão Helene, que passou justamente em vários estados. Passou pela Flórida, pela Geórgia, Kentucky, Alabama, mas que os seus efeitos foram sentidos também na Carolina do Sul e na Carolina do Norte. E aí, por conta desse furacão, toda a equipe de tragédias, né, que cuida das tragédias do governo, que é a chamada FEMA, F-E-M-A, que é justamente uma divisão especial para lidar com calamidades lá nos Estados Unidos, havia sido deslocada para 5 estados, né, cuidar dos efeitos do furacão Helene em 5 estados. O que faz, então, com que haverá um número menor de agentes para socorrer a Flórida nesse segundo furacão que está chegando. Então, isso é um primeiro fato que chama a atenção, de que talvez a FEMA não consiga ter a cobertura que seja necessário justamente porque ela está atuando em outros 4 estados. Segunda coisa que traz preocupação é o tamanho do furacão e a potência que ele está desenvolvendo nesse momento. Agora, questões a serem ditas. A Flórida é um dos estados mais preparados para furacão. Se vocês assistem a qualquer programa de televisão de construção, Irmãos à Obra, lá nos Estados Unidos, vocês sabem que a maioria das casas são feitas com madeira ou com drywall. Na Flórida, justamente por conta dos furacões, existe uma lei que obriga que pelo menos o primeiro andar das casas sejam construídas de tijolo e alvenaria, o que faz então que muitas pessoas se abrigam nas partes de baixo da casa porque são lugares mais protegidos. Mesmo assim, nesses lugares onde vai passar os primeiros contatos, essas regiões têm que ser evacuadas, mesmo se é casa de tijolo, wherever, essas regiões têm que ser evacuadas. E aí, isso já está acontecendo, as pessoas já estão largando as suas casas. Existe um campo de beisebol que foi adaptado para receber 10 mil pessoas para se abrigarem lá, enquanto isso vai durar mais ou menos 5 dias, os efeitos do furacão, né? Ele vai passar ali
por um dia, só que os efeitos do furacão, chuva, ventania, a remoção dos entulhos, dos lugares, vai durar 5 dias. Então, tudo isso estão sendo construídos abrigos para que as pessoas se desloquem para lá, principalmente nessas regiões. Por exemplo, Orlando, acho que não será necessário que as pessoas saiam dos locais, porém, elas têm que ficar bastante atentas com relação à chuva e inundações, beleza? Ó, então aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, toda essa região aqui que está em vermelho, ó, são regiões que serão alagadas em Tampa. Justamente porque o furacão não vai trazer só tempestade, ele vai jogar a água que está aqui para dentro da cidade. Então, olha, a cidade de Tampa não vai sofrer apenas com os ventos, mas como vai ser castigada por inundações. E olha o que eu falei aqui para vocês, Orlando está longe, no entanto, a região de Orlando, né, está longe do caminho do furacão, mas a região de Orlando vai relativamente longe, evidentemente, vai ser uma das mais afetadas pela chuva. Então, o grau de chuvas que podem provocar inundações passará aqui Tampa, Orlando e Daytona Beach. Ó, vou aqui mostrar para vocês, inclusive, um outro mapa feito pelo New York Times que eu achei muito legal sobre a passagem do furacão Helene pelos Estados Unidos. Então, aqui, ó, ele entra aqui pela Flórida Oeste, sobe pela Geórgia, vai para o Tennessee e morre no Kentucky. Só que quando você olha, por isso eu estava falando a questão de Orlando, né? O pessoal ficar esperto com a questão de Orlando, ó. Aqui, ó, é o caminho do Helene. Vejam só que legal, ó. Em Newport, ele vai aqui no mapa, ó, no Tennessee, olha. Em Newport, como é que ficaram as casas, né? Aí você vai passando aqui, ó, em Erin, que é ainda no Tennessee. Olha aqui, em Boone, que é Carolina do Norte. Então, olha só, passou longe da Carolina do Norte, mas olha só os efeitos que ele teve na Carolina do Norte, né? Então, inundações. Asheville, na Carolina do Norte, inundações. Olha só como é que ficou na Carolina do Norte. Então, assim, vejam só, nem é o trajeto do furacão. E são as consequências que ele traz arrastando junto tempestades, deslocamentos. Ó, na Carolina do Sul, árvores derrubadas. Quando a gente vai aqui, ó, Atlanta, na Geórgia, inundações na Geórgia. Olha só, aqui já mais próximo do caminho dele. Aqui na Geórgia, na cidade de Dublin, na cidade de Cedar Grove, na Geórgia, Valdosta, na Geórgia. Olha só, aqui, ó, nós estamos falando de tijolo e tudo mais, ó. É uma construção de tijolos. Em Perry, na Flórida, também a gente tem aqui, ó, destruição de casas. Keaton Beach, na Flórida, inundações, que é aquilo que eu falei para vocês. Quando o furacão chega, ele vai jogando a água do oceano para a cidade. E aqui, ó, também em Horseshoe Beach, na Flórida, casas completamente devastadas. Crystal River, inundações. Treasure Island, né, perto no Golfo de Tampa, a mesma coisa, certo? Então, eu quis trazer aqui para vocês esse mapa que eu achei muito, muito interessante, feito pelo New York Times, que vai mostrando o grau de devastação, mesmo em locais que estão longe da rota. Vai acompanhando aqui no canto da tela, ó, vocês conseguem ver na direita onde está a linha do furacão e aonde está passando as informações, quais são as cidades que foram atingidas, né, que não necessariamente estão no caminho do furacão. Então, algo semelhante nós vamos ver acontecer na Flórida entre o final da quarta-feira, de amanhã, e o final da quinta-feira. Então, serão 24 horas de muita atenção e mais 5 dias de muitas consequências e desastres que estarão sendo vividas lá na Flórida. E o que diz respeito às eleições dos Estados Unidos, esse tema pode afetar? Sim, pode afetar. Por quê? Duas coisas. Uma é com relação às próprias catástrofes. Por quê? O furacão Helene passou, ele trouxe devastação em vários estados, o que obrigou o deslocamento dos agentes federais para essas regiões. O governo teve que liberar $7 mil para todas as pessoas desses estados para compras emergenciais e ainda reservaram parte dos recursos que são da FEMA para reconstrução e planos
e a restauração dos lugares atingidos pelo furacão. No entanto, o que vem sendo divulgado pelo Donald Trump, pelo Elon Musk e nas redes trumpistas é que não, as agências do governo não estão indo para lá, né? Que as agências do governo, que o dinheiro está sendo destinado apenas para imigrantes. Então perceba como vai associando as várias pautas que ele tem. Então, que o Estado esqueceu de você, e o dinheiro vai só para os imigrantes, que que o governo não se preocupa com o americano comum, e essas coisas. Aí você fala assim, Sorrilha, mas talvez seja isso mesmo que esteja acontecendo, e você esteja passando pano para o governo. E não, gente. Eu estou falando baseado nas declarações públicas e oficiais dos governadores da Carolina do Norte, da Carolina do Sul, da Geórgia, do Alabama e do Kentucky, que falaram justamente, do Tennessee, desculpa, que falaram justamente que a FEMA estava presente nos estados 3 dias antes do furacão chegar. O Joe Biden ligou pessoalmente para eles, oferecendo toda a ajuda possível e que eles disseram que não precisava, que eles estavam seguros de como eles iriam agir. Helicópteros de resgate do governo federal sobrevoaram todas as regiões e que esses $7 mil depositados foi na conta de todo mundo, não só de imigrantes, e que é apenas uma primeira parcela. Então, assim, obviamente, o tema do furacão vai ser politizado, e o que me preocupa é que a Kamala Harris ligou para o governador da Flórida, o Ron DeSantis, e ele se recusou a atendê-la, dizendo que a ligação dela era eleitoreira, que ele não precisava da ajuda dela. Bom, o Joe Biden cancelou a viagem que ele ia fazer para a Alemanha e para Angola para ficar de olho no que vai acontecer com o furacão Milton nas próximas horas. Já entrou em contato com o Ron DeSantis, oferecendo toda a ajuda necessária. Muita gente acha que, independente da eleição, o desempenho do Ron DeSantis pode selar um pouco o seu futuro no estado. Então, talvez não tivesse um impacto na eleição agora, mas que o futuro do Ron DeSantis estaria dependendo de como ele vai atuar nessa crise, que é a crise do furacão Milton. Você acabou de ver um corte da Imperial Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. E se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya!